Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Nós já estamos aqui na fase de concluir os nossos conteúdos antes da gente entrar no período de férias, né? Mas aqui a gente ainda pode estar revisando alguns conteúdos bacanas para vocês que estão nessa etapa dos estudos de vocês, tudo bem? Muito bem-vindos, a gente vai estar aqui durante esses minutos aprendendo, revisando, reforçando os conteúdos da matemática voltado principalmente para a parte da matemática financeira. Então, se você já obteve esses conteúdos com outros professores, hoje a gente vai estar revisando eles com vocês. Fique muito bem à vontade que a gente já vai estar iniciando a nossa aula, tudo bem? Vamos então aqui para o nosso primeiro tópico. A gente vai estar trabalhando com a ideia da porcentagem, tá? Trazendo aqui, portanto, alguns conceitos, estratégias, digamos assim, dicas, né? E bizus de como a gente chegar alguns resultados de forma mais rápida, né. A gente vai trabalhar aqui com a ideia de 10% e também a ideia de 1%. Como que dentro, em relação a um determinado valor, a gente sempre teremos facilidade de calcular tanto 10% como também 1%, tudo bem? A ideia aqui para a gente vai dizer o seguinte: quando for 10% em relação à quantidade de casas decimais, você vai dar quantos pulos? Você vai voltar uma casa decimal, uma. Agora, se for 1%, você vai dar, aqui no caso, colocaram 2 pulos, a gente vai voltar, retornar 2 casas decimais. Então, combinamos assim: 10% volta uma casa decimal, 1% voltamos 2 casas decimais. Tudo bem? Por exemplo, olha só, como é que eu faço para me calcular 10% de 900? Olha só, 10% de 900. A gente vai voltar quantas casas? Uma casa. Se era 900 e depois que eu volto uma casa, vai ficar quanto, portanto? Vai ficar, dos 900, volto uma casa e vai ficar, portanto, 90. Portanto, 10% de 900 é quanto? 90, porque a gente voltou uma casa. Agora, se a gente for calcular 1% de 900, vamos retornar quantas casas? Retornaremos 2 casas e, portanto, vai ficar como? Olha só, dos 900 voltando 2 casas, vai ficar apenas R$ 9. E, portanto, assim, essa é a estratégia de hoje que a gente quer repassar para vocês. Como trabalhar com números utilizando essas duas metodologias, a de retornar 10%, de encontrar 10% e também a de encontrar 1%. Tudo bem? Vamos então aqui para testar essa estratégia. Olha só, 10% dá 90, né? Dá 90. Agora vamos calcular 5%, 15% e 20% baseado nas quantidades. Tudo bem? Vamos então para o nosso primeiro aqui, olha só. Se 10% é 90, é fácil ou é difícil calcular a 5% de 90, né? Com certeza é fácil, porque a gente vai lembrar o quê? Que 5% é a metade de 10%. E se 10% é 90, quanto que é a metade de 90? Fica fácil, né? Encontrando, portanto, o valor de R$ 45. R$ 45. Vamos continuar? Se 10% é 90 e 5% é 45, é fácil ou é difícil encontrar 15%? 15%. Fácil demais. Por quê? Porque você vai lembrar que 15% é 10 mais 5. E se 10 é 90 e 5 é 45, então é só somar 90 com 45. Quanto que dá 90 com 45? Exatamente, R$ 135. E professor Márcio, e se eu quiser calcular 20%, é fácil ou é complicado? Mais uma vez, é muito fácil. Por quê? Porque 20% é 10% duas vezes. E se 10% é 90, então você vai calcular o 90 quantas vezes? Duas vezes, 90 mais 90, que vai dar quanto? Muito bem, parabéns para você que chegou à conclusão de R$ 180. R$ 180. Então aqui a gente brincou, a gente viu como calcular 10% e depois a gente ficou à vontade para descer para 5%, subir para 15% ou até mesmo subir para 20%. Por quê? Porque a partir da base 10 fica fácil a gente calcular esses outros. Tudo bem? Já na parte de 1%, olha só, se 1% é 9, vamos ver aqui. Olha só, como que eu faço para me calcular 0,5%? Como que eu faço para calcular 2%?
E como que eu faço para me calcular, por exemplo, 18%? Não é verdade? Vamos então aqui brincar com essas outras possibilidades. Meio por cento, o que vocês vão dizer? Ora, professor, meio por cento é a metade de 1%. E se 1% é 9, é porque a metade de 9 é quanto? Com certeza é o valor de 4,5, 4,50, né? R$ 4,50. Professor, e para me calcular 2%? Fácil mais uma vez. Se 1% é 9, 2% é o dobro de 1. E, portanto, quem é o dobro de 9? O dobro de 9, a gente vai encontrar, obviamente, o valor de R$ 18. Encontraremos também o valor de R$ 18. E, por último, será que é fácil ou é complicado encontrar o valor de 18%? 18%, o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar que você fica à vontade. Como é que a gente faz para compor o valor de 18%? Fica à vontade. 18% é 10% mais 2% mais 1%, tá certo? Ou então é 15% mais 3 vezes 1%. Fica à vontade para encontrar esse valor. Vamos aqui para o 15? 15 é 135, não é verdade? 15 é 135. E aí, no caso, basta eu colocar 3 vezes 1%, 9 mais 9 mais 9, que dá 20%. E, portanto, 135 com 27 vai dar 162. R$ 162. Então, aqui, pessoal, a gente trouxe para vocês duas dicas. Primeira delas, como calcular 10%. 10% vai voltar quantas casas? Uma. E também a outra dica foi como calcular 1%. Que a gente vai voltar quantas casas? Duas casas. Quando for 1%, a gente volta duas casas. Todas essas outras aí são consequências da facilidade de localizar 10% e também 1%. Tudo bem? Vamos então para as nossas atividades, depois dessas dicas aqui que a gente trouxe para vocês. Vamos lá para a nossa primeira questão, primeiro desafio. Diz assim: Carlos comprou um celular por R$ 2.500, deu 30% de entrada e dividiu o restante em 5 parcelas iguais. Raciocinando, o valor R$ 2.500 já deu quanto? 30%. Vai fazer fazer o que com o restante? Dividir em 5 parcelas iguais. E aí vem a pergunta: qual foi o valor de cada parcela? Ou seja, qual é o valor de cada parcela? Aí o que a gente vai fazer? Bem, aqui a gente pode utilizar, pessoal, algumas estratégias. Existem várias estratégias de como chegar a esse resultado. Existem várias formas de chegar ao mesmo resultado. Tem gente que calcularia o 30% para depois descobrir quanto que sobrou e dividir por 5. Mas se a gente quiser, a gente também pode ir para descobrir logo os 70%, né não? Já que é para pegar os 70% e dividir em 5 partes iguais. Podemos fazer assim? Então, vamos aqui para o nosso primeiro cálculo. Olha só, aqui não está dizendo 30%, também pode ser feito dessa forma. Aqui não está dizendo que é 30%. Quanto que é 30% de 2.500? Aí, qual foi a estratégia que a gente ensinou para vocês hoje? A de 10%. Como calcular 10%. E depois que a gente descobrir quanto que é 10%, fica fácil descobrir o valor de 30%. Vamos lá? Então, se tem 2.500 e eu quero aqui pegar o valor de 10% de 2.500, quantas casas eu vou votar? Eu vou votar uma casa. Portanto, 10%, deixa eu colocar bem aqui. Para a gente votar 10%, caneta, com essa aqui, pronto. 10% dos 2.500, votando uma casa vai ficar quanto? 250. 10% é 250. E então, e quanto que é 30%, que é o valor que ele deu de entrada? O 30% é quantas vezes o 10%? Ora, o 30% é 3 vezes o 10%. 10 mais 10 mais 10. E, portanto, é pegar o 250 e multiplicar 3 vezes. 250 mais 250 e mais 250, que vai dar um total de quanto? Com certeza dará um total de 750. O que é esse valor aqui? É o valor que já foi pago na entrada. O restante é que vai dividir em 5 vezes. E se o total é 2.500 e eu já dei 30%, que corresponde a 750, eu vou pegar o meu 2.500, diminuir os 750 e o que sobrar é o que eu vou dividir em 5 parcelas iguais. Tudo bem? Então, 2.500 tirando 750, 0 menos 0 é 0,
10 menos 5 é 5. Aqui ficou 4. 14 menos 7 é 7. E aqui no caso ficou 1. 1.750 é o valor que ficou para ser dividido em 5 parcelas iguais. E como ele quer saber o valor de cada parcela, eu pego 1.750 e divide por quanto? Obviamente que divide por 5, que dividiremos por 5. E aí, no caso, eu pego 17, 17 por 5 vai dar 3, 3 vezes 5, 15, para 17 restam 2, baixa o 5, 25 por 5 dá 5, 5 vezes 5, 25, para 25 nada, sobrou um zero aqui e coloca aqui no final, dando, portanto, quanto? R$350. Então, no caso, valor 2.500, deu quanto de entrada? 30%, que corresponde a quanto? Se eu for calcular 10%, que é 250, é 10% mais 10% mais 10%, utilizando a estratégia de como sempre calcular 10% de qualquer valor. E aí, no caso, vai dar um total de 750. Tiro os 750 da entrada, restam 1.750, pego esse valor, divido em 5 vezes, totalizando, portanto, R$350. Portanto, o valor de cada parcela nessa situação corresponde a R$350. Tudo bem, pessoal? São situações do nosso dia a dia. São situações em que você, quando for negociar, comprar ou vender, você precisa estar por dentro, tá certo? A gente convive com isso todos os dias e, portanto, não precisa depender só do que o vendedor vai falar, não precisa procurar alguém, porque quando você vai passando numa loja e vê um desconto, o valor de um desconto, ou o valor de uns juros, ou você compara o valor à vista com o valor a prazo. Dá para você ter esse tipo de noção, que sempre vai trabalhar com o conteúdo de porcentagem. Portanto, você, quando vai passando na frente de uma loja, vê lá o valor de à vista e vê lá o valor de a prazo, você já pode ter uma noção de quantos por cento foi o aumento ou o desconto, quando ele dá 10. Olha só como fica fácil. Está lá o produto, toda loja com 10% de desconto. Aí você, opa, então qualquer valor, eu vou pegar aquele valor e voltar a uma casa, que eu já vou saber de quanto que será o meu desconto. Situações do nosso dia a dia que a gente precisa praticar a nossa linda e maravilhosa matemática. Tudo bem? Vamos então para mais um exemplo a respeito de porcentagem. Olha só. Ao comprar um produto que custava R$200, eu obtive um desconto de 12%. Eu obtive um desconto de 12%. Sei lá, estava lá de repente um ótimo ventilador, bem, marca boa, bem potente, de última geração, e de repente ele custa R$200. Se comprar à vista, a loja me dá um desconto de 12%. Eu estou passando na loja, vejo o valor, R$200, e diz que se comprar à vista, o desconto será de 12%. Tem como eu fazer esse cálculo rápido na minha mente? Será que tem como eu fazer esse cálculo de forma prática, só na mente? Tem sim. Sabe por quê? Porque você vai lembrar que 12% é 10% mais 1% mais 1%, que a gente acabou de dar as dicas para vocês como calcular esses valores. Então vamos aqui. Se eu tenho 200%, quanto que é 10% de R$200? Só voltar quantas casas? Uma casa. O que era 200 passa a ser 20. Passa a ser 20. Portanto, 10% corresponde a R$20. Os outros 2%, já que é 12%, 1% é voltar quantas casas? 1% é voltar duas casas. O que era R$200 passa a ser R$2. E se 1% é R$2, pronto, a partir eu sabendo desses dois valores, o de 10% e também o de 1%, fica fácil demais localizar 12%. Vamos lá? 12% é 10 mais 1 mais 1. 10 é R$20. 1 é 2. Com outro 1 mais 2. Então, meu desconto será de 20 mais 2 mais 2. Totalizando, portanto, quanto? R$24. Qual o valor do desconto obtido? R$24. Como foi que o senhor fez mesmo, professor? Calculei 10%, depois calculei 1%. E lembrei que 12% é 10% mais 1 mais 1. Tranquilamente? Vamos para a segunda pergunta. Por quanto acabei pagando o produto? Olha só, aqui a gente calculou o desconto. O produto original custava quanto? 200. E qual foi o meu desconto? 24. E, portanto, eu vou pagar quanto?
Como é que a gente faz esse cálculo? Tranquilamente, a gente vai fazer 200 menos 24, que é o desconto. Tudo bem? E quanto que dá 200 menos 24? Obviamente, aqui se você fizer aqui o cálculo rapidamente, 200 tirando 24, vai sobrar exatamente 100, né? E 76. 176. Portanto, a pessoa pagará pelo ventilador um valor de R$ 176. R$ 176. Tudo bem? Viu como é fácil praticar a ideia de porcentagem? Você simplesmente pode utilizar algumas boas estratégias. Volto a repetir, existem várias estratégias de como calcular o valor de porcentagens. Vamos para mais uma questão? Olha só essa nova situação. Certa mercadoria que custava R$17,50, olha só, isso aqui já é um pouco mais minucioso. Por quê? Porque envolve números com vírgula. Certa mercadoria que custava R$17,50 teve um aumento passando a custar R$22,40. Algo que custava R$17,50 passou a custar R$22,40, que é o que mais acontece ultimamente no nosso cotidiano, né? Toda coisa que a gente, quando vê um valor, quando volta uma semana depois, já tem o valor alterado por conta do aumento dos preços, por conta da situação. Sempre que a gente vai no supermercado, quando chega lá, de repente, o leite já está 50 centavos mais caro, o óleo já está 70% mais caro, que é a situação que ele está trazendo aqui para a gente. Ele disse assim, ó, certa mercadoria que custava R$17,50 teve um aumento passando a custar R$22,40. Aí aqui no caso a gente vai chamar atenção para a questão dos números com vírgula. O aumento percentual que essa mercadoria teve foi de quanto? Né? Algo que custava R$17,50 passou a custar R$22,40, teve um aumento de quantos por cento? Volto a repetir, existem várias estratégias. Quero apresentar uma para vocês. Vamos aqui então. Vocês vão concordar comigo que R$17,50, colocar bem aqui, R$17,50 era o valor original, que correspondia a quantos por cento? Qual é a totalidade da porcentagem? 100%. É 100%. Se 17,50 é 100%, 22, olha só, 22,40 corresponde a quantos por cento? Você vai ver que o 22,40 é maior do que 17,50. E se 17,50 é 100%, é porque 22,40 vai dar um valor acima de 100%. Acima de 100%. A gente pode utilizar essa estratégia, tudo bem? Vamos para as equações, resolver através de uma equação. Olha só, se eu fizer o produto do meio pelos extremos, a gente vai encontrar quem? 17,50 x, 17,50x é igual a 22,40 multiplicado por 100, presta atenção, aqui tem quantos zeros aqui? 1, 2. E aqui depois da vírgula tem quantas casas? 1, 2. Então, quando eu multiplico por 100, qualquer valor que eu multiplicar por 100, você vai acrescentar mais 2 casas. Você acrescentará mais 2 casas. Então, o que era 22,40 multiplicado por 100 passa a ser 2.240. 2.240. Professor, nessa questão, nessa forma que o senhor está fazendo o cálculo, eu conheço um caminho melhor, mais rápido, mais prático, ou eu conheço outra forma também de encontrar. É como eu falei para vocês, existem várias formas que você pode utilizar para encontrar esse resultado. E eu estou aqui, no caso, apresentando para vocês apenas uma das muitas estratégias de como encontrar essa situação, tá bom? O resultado dessa situação. Então, aqui no caso, eu vou repetir o x, vou colocar o 2.240, né? E vou dividir por quanto? O 17,50 passa lá para baixo, ó. O 17,50 passa lá para baixo para poder fazer a divisão. Quanto que dá 22 ou 2.240 dividido para 17,50? Vamos fazer a divisão? Vou trazer para cá, ó. 22,40 dividido para 17,50. Você vai ver que no 17,50 tem 2 casas decimais depois da vírgula. Para a gente organizar isso aqui, eu pulo 2 casas, fica bem aqui, no caso, eu apago a vírgula, tá certo? Em vez de ser 17,50, vai ficar quanto? Vai ficar exatamente 1.750. Mas para isso, como eu pulei 2 casas, eu vou ter que acrescentar 2 casas aqui no dividendo. Terei que acrescentar 2 casas no dividendo. Aí você vai ver que tem alguns zeros no dividendo e tem outros zeros também no divisor.
Aí o que eu faço? Eu posso cortar um zero do dividendo com outro zero do divisor, ficando, portanto, quanto? 22.400 divididos para 175. Pego o primeiro valor, 224, e faço o seguinte questionamento. Quantos 175 cabe dentro de 224? Com certeza não cabe mais do que um. 1 vezes 175, 175. Para 224, falta quanto? Não sei, vamos aqui fazer o cálculo. 175. Diminuindo. 14 menos 5 vai dar 9, não é verdade? 11 menos 7 vai dar 4. E aqui no caso, pronto, foi o que sobrou, 49. Coloco uma outra casa decimal aqui, ó, vai ficar 490, tá certo? 490 por 175, cabe quantos? 175. 175 mais 175 vai dar 350. Vai dar 350. 350 mais 175 já vai passar. Só cabem 2 aqui no caso. Aí no caso, 2 vezes 175 vai dar 150 com 150, 350, 490 menos 350. Vai sobrar quanto? 0, 9 menos 5, 4, 1, 140. E coloco o último zero, ó. Ainda faltava um último zero. 1.400 dividido para 175. Quantos que cabem aqui? Vamos trabalhar aqui com arredondamentos. Se fosse 200, quantos 200 cabe dentro de 1.400? Cabe exatamente uns 7. Mas como a gente arredondou muito, vamos colocar aqui deixa eu ver quanto que foi. 200 vezes 7 dá 1.400. Vamos colocar aqui um 6. Vamos colocar um 6. 6 vezes 5 é 30. Vem um 3. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. Vem um 4. E 6 vezes 1, 6. Com 4 vai dar exatamente 10. Vai dar exatamente 10. Vamos ver aqui se aqui ainda cabe outro. Vai dar exatamente 10. 1.050. Vamos ver então 7. Vamos aqui tentar um 7. Tudo bem? 7 vezes 5 vai dar 35. Sobra um 3. 7 vezes 7 vai dar 49. Com 3, 52. Sobe um 5. E por fim, um 7 vezes um 7. Com 5, 12. Pronto. Então a gente vai ficar aqui com esse valor, 1.225. 225. Para 1.400 vai faltar quanto? Vai faltar exatamente 1.225, 75, 175. Vai faltar 175, vai sobrar 175, e portanto é o próprio 175. E portanto a gente vai colocar um 8 aqui, já que sobrou exatamente 175. Então deu 128. Sabe o que esse 128? É o porcento. X é igual a 128%. 128%. Então, qual é o raciocínio que você vai ter? Se 17,50 é 100% e 22,40 deu 128%, aí eu pergunto para vocês, de 100 para 128% teve um aumento de quanto? Obviamente que teve um aumento de 28%, né? 28%. Tá bom? Então, você pode utilizar essa estratégia de como encontrar uma determinada porcentagem. Se 17,50 corresponde a 100%, é porque 22,40 corresponde a exatamente 28% de aumento. Teve um aumento de 28%. É um valor alto, não é verdade? A gente sabe que as coisas, geralmente, vamos aqui, mas não é difícil não você encontrar algo que custa 17,50 e aumentar para 22,40. É muito natural, né? Por exemplo, no corte de cabelo, eu estava vendo no corte de cabelo nessa semana, o local lá, o corte de cabelo era R$30. Do nada, o moço aumentou para R$40. Então, no caso, 30%, R$30 e aumentou R$40, teve um aumento de quase, né? Quase, aí se fosse 15, já seria um aumento de quê? De 50%. Então, dá para ver que o valor foi bem mais do que 28%. Então, tipo assim, as coisas estão aumentando e sempre é bacana a gente ter a noção de quantos por cento é que o aumento, quanto que deve ser o aumento. Tranquilo? Vamos então para mais uma questão. Olha só. Rui comprou um jet ski por R$15.000. Deu 36% de entrada e dividiu o restante em 4 parcelas iguais.
qual foi o valor de cada parcela. Tudo bem? Então, aqui no caso, a gente vai estar trabalhando mais uma vez com essa ideia de porcentagem, de um valor que deu de entrada e o restante que sobrar divide, aqui no caso, em 4 vezes. Vai dividir, no caso, em 4 vezes. E aí, qual é a melhor estratégia que a gente pode utilizar para resolver esse tipo de questão? Qual seria a melhor estratégia? Olha só, vamos aqui, 30% eu posso fazer 10 mais 10 mais 10 e o 6 fazer 6 vezes. Vamos utilizar a estratégia de hoje, tudo bem? Vamos então utilizar a estratégia de hoje. 36% a gente calcula o 10% e também a gente calcula o 1%. E também a gente calcula 1%. Tudo bem? Quanto que é 10% de 15 mil? Quanto que é 10% de 15 mil? 10% de 15 mil volta quantas casas? Volta uma casa. Então, o que era 15 mil passa a ser 1.500. Passa a ser 1.500. E como é que eu faço para me calcular 1%? 1% de 15 mil eu volto quantas casas? Eu volto 2 casas. Então, o que é 15 mil passa a ser quanto? 150. 150. Aqui nesse caso, pessoal, a gente está calculando quanto que a pessoa já deu de entrada no valor do jet ski, tudo bem? Então vamos lá. Tem como eu sabendo 10% e sabendo 1%, teria facilidade de eu chegar no 16%? Acredito que sim, né? E no caso era só fazer o quê? O 10% mais o 1% 6 vezes. O 10% é 1.500, que eu já estou vendo ali, 1.500. O 6% seria 1%, que é 150, 6 vezes. Quanto é que dá 150 6 vezes? 150 mais 150 dá 300, 300 com 300, 600, com outros 300, 900. Então, a gente acabou de perceber que o 6%, se eu pegar os 150 6 vezes, vai dar 900. Vai dar exatamente 900. E, por fim, você junta o 10% com 6%, né? Ah, e o 10%, no caso, é só a gente, para chegar a 30%, é o 10% 3 vezes. 1.500 mais 1.500, que dá 3.000. 3.000 mais 1.500, que vai dar 4.500. E com os 6%, 4.500 mais 900, 4.500 mais 900 vai dar exatamente, vou colocar bem aqui embaixo, 36% é 4.900. Aliás, vamos aqui novamente, 4.500 mais 900 vai dar 5.400. 5.400. Vamos ver aqui mais uma vez. 1.500 com 1.500, 3.000, 3.000, 4.500, 4.500 mais 900, vai dar exatamente 5.400. Esse foi o que foi pago de entrada, tá bom? Eu pego o restante e divido quantas vezes? Quantas vezes? 4 vezes. Então, o que é que eu faço? Pego 15 mil, tiro os 5.400, o que foi dado de entrada, e o que sobrar, divide em 4 vezes. Quanto é que é? 15 mil tirando 5.400. 15 mil tirando 5 mil, já fica 10 mil, né? 10 mil tirando 400, vai sobrar quanto? 9.600. Pegue esse valor e divide em quantas vezes? 4 vezes. Divide em 4 vezes. E ele quer saber exatamente qual foi o valor de cada uma dessas 4 parcelas, né? Pega o 9. 9 dividido para 6. 9 dividido para 4. Eu vou fazer um cálculo bem aqui rapidinho. 9.600 dividido para 4. 9 dividido para 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 9 sobra 1, baixo 6. 16 por 4 vai dar 4. Sobra nada e coloca os 2 zeros aqui. Então vai dar 2.400. 2.400 reais. Então, no caso, a situação de um jet ski que custava 15 mil, que a pessoa deu 36% de entrada, que a gente aqui utilizou a estratégia do 10% e a estratégia do 1%, encontramos o valor de 5.400, que foi o que deu de entrada, né? Então, 15 mil tirando 5.400, sobra 9.600, que dividido em 4 parcelas, vai dar 4 parcelas de R$ 2.400. Tudo bem? Então, aqui a gente, mais uma vez, tivemos essa ótima prática das estratégias que a gente repassou para vocês hoje. Todas elas aqui são questões que envolvem exemplos, tá certo? Aqui agora vamos então para o nosso primeiro problema envolvendo a ideia de porcentagem. Vamos para o nosso
primeiro problema, que diz assim: um automóvel teve seu preço reduzido em 4.416 por causa da redução do imposto sobre produtos industrializados, ou seja, IPI. Essa redução corresponde a 12% do preço total. Qual o preço desse veículo, então? Então, olha só, existe um valor X, e aqui está dizendo que 12% que 4.416 corresponde a 12% desse valor. E, portanto, quanto que é o valor total? Vamos aqui trabalhar com algumas informações. Será que dá para a gente utilizar a ideia de 12%, que pode ser 10% mais 2%? Vamos utilizar essa estratégia? Vamos lá. 12% deu 4.416, né? 12% corresponde a 4.416. Aí aqui no caso eu vou utilizar a mesma estratégia. Se 12% corresponde a 4.416, quanto corresponde? O que é que ele está perguntando? Quanto que é o valor total do carro? O valor total do carro, obviamente, corresponde a 100%. E, portanto, ele quer saber quanto que é o 100%. Ele quer saber quanto que é o 100%. Tranquilo? Regra de 3, básica. Aqui é uma das estratégias que eu quero apresentar para vocês, tudo bem? Começa pelo 12 vezes x, que dá quanto? 12x, que vai ser igual a 4.416 multiplicado por 100. Bem, se é multiplicado por 100, o que você faz? Repete o número e acrescenta os 2 zeros, obviamente. Repete o número e acrescenta os 2 zeros. Por fim, x é igual a 40, não sei nem que número é esse, 441.600 dividido para 12. Dividido para 12. E aqui, no caso, a gente vai encontrar um resultado. Vamos ver que resultado é esse? Eu vou pegar 441.600 e dividir para 12. Dividir para 12. Para pegar aqui o 44, quantos 12 cabe dentro de 44? 12 mais 12 mais 12, cabe 3. Cabe 3. 3 vezes 12, 36. Para 44, falta quanto? 36 para 44, falta 8. Falta 8. O que é que eu faço? Baixa 1. Depois que eu baixar 1, ficou 81. Quantos 12 cabe dentro de 81? 12 vezes 5 já dá 60. 60 com mais 12 dá 72. Então, cabe pelo menos 6. 6. 6 vezes 2 é 12. Vem 1. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7. 72. 72 para 81. Falta quanto? 9. Por fim, eu baixo 6. 96 por 12. Quantos 12 cabe dentro de 96? 6 tinha dado 72. Com mais 12 vai dar 84. E com mais 12 vai dar 96, certo? Então dá 8. Vou colocar um 8 bem aqui. 8 vezes 2 é 16, vem 1. 8 vezes 1, 8. Com 1, 9, 96. Fechou aqui no zero. Só que vocês não devem esquecer que lá no dividendo ainda tem 2 zeros. Então eu acrescento bem aqui no final, um 0 e outro 0. Então vamos aqui para a pergunta. Qual o preço desse automóvel? É o valor do X. 36.800. 36.800. Professor, eu conheço outra forma de resolver essa questão chegando a esse mesmo valor. Parabéns para você que no decorrer das aulas de porcentagem desde o 6º ano fez ótimas práticas e encontrou vários caminhos para chegar ao mesmo resultado. É por isso que eu amo a matemática, porque ela é como um rio. Existem várias formas de chegar ao mar. Existem várias formas, querendo ou não, sempre vai chegar no mesmo lugar. Portanto, a matemática, às vezes, por exemplo, em porcentagem, é um dos conteúdos que nos dá a liberdade de escolher qual caminho percorrer para chegar ao mesmo resultado. Tudo bem? Vamos lá, então, aqui para mais uma questão, para a gente ter uma ótima prática a respeito desse assunto. Olha só. Uma moto foi vendida por R$6.000, com um prejuízo de 20% sobre o preço da compra. Então, alguém comprou algo por ser mil e quando vendeu esse ser mil, já estava no prejuízo. Não sei quanto. Porque aqui está dizendo que
Ele vendeu, se é um prejuízo de 20%, quer dizer que ele vendeu por 20% a menos do que ele pagou. Já ouviu isso? A pessoa compra algo, por exemplo, é bem normal, né? A gente compra algo, usa um tempo e quando for vender, com certeza não vende pelo mesmo preço, vai vender por um valor mais barato. Aqui no caso, ele está dizendo que vendeu com prejuízo de 20% sobre o preço da compra, né? A moto havia sido comprada em reais por quanto? Se eu pego algo e vendo por 6.000, e esses 6.000 corresponde a tá com valor 20% a menos, então, quanto que foi então a moto? Exatamente. Bem, se 6.000 é 20% sobre o preço da compra, com prejuízo de 20%, então eu não vendi por 100%. Preste atenção, algo que custava 6.000, eu vendi com prejuízo de 20%. Ou seja, dos 100%, eu perdi 20%. E, portanto, eu vendi por quanto? Eu vendi por 80%. Se era 100% e eu vender por 80%, é porque eu perdi 20% naquela negociação. Portanto, esses 6.000 corresponde a 80% do valor inicial, entendeu? E, portanto, tem como a gente saber quanto que é o valor inicial. Vamos lá, então. Vou colocar bem aqui, 80% corresponde aos 6.000 que está aqui da compra. 6.000. Como foi que eu cheguei à conclusão desse 80%? Porque aqui a questão diz que eu tive um prejuízo de 20%. Tive um prejuízo de 20%. Oxe, se algo é 100%, eu tive um prejuízo de 20%, é porque eu vendi por 80%. E 80% aqui está dizendo que corresponde a 6.000. Bem, ele pergunta, a moto havia sido comprada por quanto? Então ele quer saber quanto que é o 100%. Se 80% é 6.000, quanto que é 100%, que foi o valor inicial da compra? Coloca aqui, ó. 100% corresponde a X. 100% corresponde a X. A mesma estratégia da produto dos meios pelos extremos, tudo bem? 80 vezes X vai dar 80X. Sinal de igualdade. E, por fim, você multiplica 100 vezes 6.000. É fácil ou é complicado multiplicar 100 vezes 6.000? Com certeza é muito fácil. Veja os números. O 1 e o 6. 1 vezes 6 é o próprio 6. E agora, acrescente todos os zeros que apareceu. 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui. Coloca tudo lá na frente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tudo bem? E aí, no caso, eu vou e faço a conclusão da equação. X é igual a... Sei lá, eu já posso aproveitar e cortar zeros aqui, né? Zero de um lado e zero do outro, olha só. Vai sobrar quem? De um lado vai sobrar 60.000. Dividido por quanto? Dividido por 8. Dividido por 8. Vou colocar aqui, ó. Dividido por 8. E agora a gente vai fazer, no caso, essa nossa divisão mais uma vez. 60.000 dividido para 8. Vamos aqui, colocar aqui para ver como é que a gente chega ao resultado. 60.000 dividido para 8. Pega o 60. Quantos 8 cabe dentro de 60? 8 vezes quanto dá igual ou perto de 60? Aí você pode ver que dá quanto? O 7. 7 vezes 8 é 56, que está perto de 60. 7 vezes 8, 56. Para 60, falta quanto? 4. Baixa um 0, 40. 40 dividido para 8. Fácil, 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Pronto. E sobrou quanto zero aqui no dividendo? 2. Acrescento lá no quociente. Zero aqui, dando que número? 7.500. Coloca aqui, ó. É o valor original. É o valor original da... Quer manter suas anotações à tinta? Manter. É o valor original. Colocar bem aqui rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo. É o valor original. 7.500. Colocar bem aqui a tinta, tá aqui, caneta, vermelho. 7.500. Então, o cara comprou uma moto por 7.500. Quando foi vender, vendeu por 6.000, né? E, portanto, teve um prejuízo de 20%, já que o valor original era de 7.500. O valor original era de 7.500. Tudo bem? Será que ainda dá tempo da gente fazer mais uma questão, a última de hoje, para encerrar a nossa aula? Vamos então aqui.
Um celular que custava 1.800 sofreu 2 aumentos sucessivos, um de 20% e outro de 30%. Quanto ele passou a custar? Então aqui a gente vai calcular 2 vezes. Professor, eu não posso juntar o 20% com 30% e dizer que teve um aumento de 50%? Espera lá, né? Espera lá, vamos ver aqui como é que poderia funcionar. Primeiro eu calculo 20% e depois eu calculo 30%. O valor original, 1.800. 20% é quanto? 20% é 10% mais 10%. E a gente já aprendeu como calcular 10%. Quanto que é 10% de 1.800? Voltando uma casa vai ficar 180. Mas não é 10%, é 20%, ou seja, o dobro. Quanto que é o dobro de 180? Com certeza dá um valor de R$ 360. Então, quando o celular custava 1.800 e teve um aumento de 20%, foi 180 mais 180, que dá 360. Aí quando eu pego esse valor e somo tudo, vai ficar 1.800 com 360, que vai dar 2.160. 2.160, né? 360 com 1.800, dá 2.160, passou a ser o valor. E agora ele sofreu outro aumento, não é verdade? Agora ele sofreu outro aumento, um de 30%. Então, qual é o raciocínio aqui? Ele tinha um valor original de 1.800, teve o primeiro aumento de quanto? 20%. Como é que eu calculo 20%? 10% mais 10%. Quanto que é 10% de 1.800? 180. Portanto, 180 mais 180, 360. E, portanto, você soma o valor original com os 20% de aumento, que é 360, que dá exatamente 2.160. E, por fim, vamos para o último aumento de 30%. Quanto que é 30% de 2.160? Aí você vai lembrar, ora, 30% é 10 mais 10 mais 10, desse novo valor, depois do valor que foi aumentado. Se aqui tem 2.160, quanto que é 10%? Volta uma casa, vai ficar quanto? 216. Como é 30%, é 3 vezes 10 mais 10 mais 10, 3 vezes 216. 216 vezes 3. 6 vezes 3, 18, sobe 1, 3 vezes 1, 3, com 1, 4, 2 vezes 3, 6. Então, dá 648 de aumento, né? Então, você vai botar aqui 648 de aumento. Coloca o 8, 10, sobe 1, fica 8 e fica 2. Depois desses dois aumentos, passou a custar 2.808. 2.808. Tranquilo? Para resolver essa questão, a gente trabalhou apenas com as ideias de como calcular 10% e 1%, para poder facilitar o nosso tipo de cálculo. Espero que vocês tenham gostado, tenham praticado ainda mais essa parte da matemática de porcentagem, e com isso nós estamos fazendo aqui o nosso encerramento e agradecendo a cada um de vocês pela presença e pela audiência, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal.